É uma grande alegria estar aqui para falar para vocês, uma plateia tão diversa, tão ampla, sobre algumas das mais excitantes e fantásticas descobertas astronômicas da atualidade. Antes de começar a falar dessas coisas incríveis, dessas observações realmente fantásticas e deslumbrantes, e que fazem a gente se sentir realmente muito pequeno, mas, por outro lado, realmente senhor do universo também, o conceito fundamental para entender essas observações é que a luz, tal como os objetos que a gente está acostumado no nosso dia a dia, a luz também sofre a atração da gravidade, né? Então, se eu jogar esse controle aqui, esse controle vai cair na plateia aí. E se eu apertar o laser aqui, o laser vai até lá atrás. Não vai cair. Mas, na verdade, o laser também está caindo. A luz também é afetada pela gravitação. Então, essa figura mostra exatamente isso, né? Aqui tem uma estrela distante, que ela está próxima do Sol. E aí, essa luz, ao se aproximar do Sol, é desviada pela atração gravitacional do Sol, e a gente vai ver essa estrela numa outra posição, numa posição diferente da posição real dela. Então, esse fenômeno Einstein previu quando ele fez a teoria da gravitação dele, a teoria geral da relatividade. E essa observação foi feita, né? Para fazer essa observação, você precisa ver uma estrela e o Sol ao mesmo tempo, que é difícil. Então, precisa ser durante um eclipse. E esse eclipse ocorreu em 1919, e uma das medições foi aqui no Brasil, em Sobral. Veio uma equipe de astrônomos aqui, mediu esse deslocamento da estrela e comprovou, foi a primeira comprovação observacional da teoria de relatividade geral de Einstein. Mas a gente pode imaginar que esse mesmo fenômeno acontece também fora do nosso sistema planetário. Então, a gente pode imaginar uma fonte muito mais distante do que uma estrela que está na nossa galáxia. A gente pode imaginar, por exemplo, um quasar, que é uma fonte luminosa bastante intensa, que fica muito distante da nossa galáxia, ou uma outra galáxia. E no meio do caminho entre essa fonte distante e nós mesmos, por exemplo, pode haver uma outra galáxia. O que vai acontecer? Um raio luminoso dessa fonte distante, ao passar por essa galáxia, também vai ser desviado, e a gente vai ver essa fonte distante numa posição diferente, né? A mesma coisa do slide anterior. Mas a gente pode imaginar que existe um outro caminho possível para a luz desse objeto distante. Ela pode vir por aqui e formar uma outra imagem. E, de fato, ao observar esse sistema, a gente veria duas imagens do mesmo objeto. Você fala, isso é possível? É possível. E é observado aqui. Vocês estão observando? Não, eu preciso fazer um zoom. Agora sim, agora vocês estão observando. Então, ali está o centro da galáxia, que funciona como lente gravitacional, entre as duas bolas mais luminosas, e essas duas bolas luminosas correspondem a imagens de um mesmo quasar distante. Como que eu sei que são imagens de um mesmo quasar distante, e não dois quasares que estão ali me enganando? Porque eu posso medir o espectro deles. O espectro desses quasares é como uma impressão digital, como o RG deles. Aí eu peço o RG desses quasares e vejo que eles têm o mesmo RG, ou seja, é o mesmo quasar. Realmente eles estão sendo imagiados duplamente. Mas por que só dois caminhos? Talvez eu possa ter mais caminhos. E é o que acontece aqui nesse exemplo. Então tem uma galáxia espiral aí, talvez dê para ver, está um pouco de luz demais aqui, não dá para ver, os braços espirais de uma galáxia, e no centro algo curioso, né? Vamos ampliar e ver que no centro tem uma cruz. Essa cruz é chamada cruz de Einstein. Então, de novo, há um quasar distante que está sendo lenteado por uma galáxia espiral no meio do caminho e gerando 4 imagens de um mesmo objeto. Mas você pode ter uma situação ainda mais dramática. Se o alinhamento for perfeito, aí você não vai gerar 2 ou 4 imagens, você vai gerar infinitas imagens, você vai gerar um arco luminoso em torno da lente gravitacional. E é o que a gente vê aqui. Um quasar distante, que emite em rádio, é de tal forma deformado, que a imagem dele se forma um anel em torno da lente, que a gente não vê aqui, porque a lente, que é uma galáxia também, não emite em rádio, e essa é uma foto em rádio. Aqui está uma coleção de exemplos como esse, né?
muitas galáxias distantes, aqui em azul, né? E galáxias que estão no meio do caminho, que são galáxias elípticas, que estão representadas em amarelo aqui, que funcionam como lentes gravitacionais. Então, uma diversidade grande aí de formatos, de arcos, anéis, imagens múltiplas. E para entender essa diversidade de formatos, essa simulação que mostra. Então, essa é uma foto real de uma lente gravitacional, e com o anel de Einstein dela, e agora eu vou fazer a galáxia que está na frente dessa galáxia de fundo se mover. Conforme ela se move na frente da galáxia de fundo, eu posso gerar imagens múltiplas, eu posso gerar arcos, e eu posso gerar o anel de Einstein. Então, é tudo o mesmo fenômeno. E para que serve isso? É só uma curiosidade? Você vai lá na natureza e observa essas coisas curiosas? Não. Eu posso medir o raio de Einstein, que é o raio desse anel, e essa medida me diz o valor da massa da galáxia. Então, eu tenho a medição da massa de todas essas galáxias que estão aqui, só olhando essas imagens distorcidas. E essa é a ideia fundamental de lentes gravitacionais. É uma ferramenta muito útil para você estudar o sistema físico que está gerando a imagem. Agora, eu vou fazer um parênteses aqui, né? Já falaram hoje sobre isso aqui que eu vou falar. A teoria, o modelo cosmológico mais aceito atualmente, diz que tudo que a gente conhece aqui, toda a matéria que a gente conhece, que forma a Terra, que forma o Sol, as estrelas, tudo isso é só 4% de todo o universo. É a chamada matéria normal. 4%. Nós estamos no 4%. 21% é constituído de algo que a gente chama de matéria escura. Por que escura? Porque ela não emite luz, não absorve luz, não interage com a luz, não interage com nada que não seja gravitacionalmente. A única interação da matéria escura com o resto do universo, com a matéria normal, é por interação gravitacional. E existe ainda uma componente maior ainda, 75% do universo, que é chamada energia escura, que é aí que a gente não sabe mesmo o que é. É algo realmente totalmente especulativo, que os físicos não têm a menor noção do que seja, é um constrangimento para os cosmólogos mostrar uma coisa dessas, falar, a gente sabe, entende o universo é constituído de 75% de uma coisa que a gente não faz ideia do que seja. Mas é o que é. A gente só sabe que essa componente, a energia escura, ela faz com que o universo se expanda, isso não só se expanda, mas se expanda de uma forma acelerada. Então, aqui está um outro exemplo daquela mesma ideia, uma galáxia distante, mas agora no meio do caminho dessa galáxia distante tem um aglomerado de galáxias. Um aglomerado de galáxias é como um enxame de vagalumes de galáxias. Então, você tem ali centenas de galáxias em torno de um centro gravitacional muito massivo. Então, os aglomerados de galáxias são as maiores estruturas ligadas, coesas do universo, né? São coisas realmente monstruosas. E esse exemplo aqui é particularmente monstruoso. Esse aglomerado de galáxias aqui, que está a 2,2 bilhões de anos-luz da gente, ele tem mais de 1 trilhão de estrelas, e a massa dele equivale a 10 elevado a 15 massas solares. É realmente algo monstruoso. E por ser tão monstruoso, na verdade, as galáxias que fazem parte desse aglomerado aqui são as galáxias mais amarelas. As outras galáxias estão atrás dele, né? Então, ele vai fazer realmente barbaridade com a luz das galáxias que estão atrás deles. Vai deformar de forma brutal. E vocês já podem ver aqui que tem algumas coisas estranhas. Então, eu vou fazer um zoom para realçar essa deformação. Então, você vê aí um anel gigante, né? Esse anel gigante não é um cometa que está passando, não foi um erro. Esse anel gigante é uma galáxia. É uma galáxia que foi deformada a tal ponto que ela vira esse risco, né? E você, em volta desse aglomerado, tem dezenas desses arcos, que são dezenas de galáxias que estão sendo fortemente lenteadas por esse aglomerado de galáxias no meio do caminho. Aqui, nesse pedacinho, tem algo particularmente muito interessante, né? Então, tem ali um arco, como aqueles que a gente já mostrou antes, e tem essa bolinha aí que mostra nada nesse slide. Mas se olhar esse mesmo pedacinho de céu, mas agora usando uma câmera de infravermelho, aquelas câmeras que a gente usa para ver as coisas à noite, né, quando não tem luz visível, a gente vê uma nuvenzinha ali. E essa nuvenzinha é uma galáxia, mas não é uma galáxia qualquer. É uma galáxia extraordinária. Porque essa galáxia, ela está simplesmente
a 12,8 bilhões de anos. Luz da gente. Quer dizer, a luz que saiu dessa galáxia, que foi registrada nessa foto aqui, demorou 12,8 bilhões de anos para chegar aqui. É muito distante. É uma das galáxias mais distantes que se tem conhecimento. E por que isso é interessante? Então, agora eu vou fazer aqui um outro parênteses para dar essa noção das distâncias astronômicas e o que significa isso. Você olhar mais longe astronomicamente significa você olhar mais para o passado. Então, se eu observo o Sol agora, na verdade eu estou observando o Sol como era 8 minutos atrás. Se eu observo as estrelas mais próximas do nosso Sol, eu vou estar vendo como elas eram há 4 anos atrás. As galáxias mais próximas, como elas eram 1 milhão de anos atrás. Aquela galáxia ali, ela, com 12,8 bilhões de anos, ela está muito próxima da origem do universo. O universo, a gente acredita que tenha 13,7 bilhões de anos. Foi quando ocorreu o Big Bang, a origem do universo observável que a gente conhece. Ou seja, essa galáxia está ali muito no começo. Então, observando essa galáxia, a gente está vendo a infância do universo. Isso, astronomicamente, é muito relevante. Aqui tem um outro daqueles monstros, outro aglomerado de galáxias. De novo, as galáxias mais amareladas pertencem a aglomerados, todas as outras são galáxias que estão atrás dele. E aí a gente pode usar a distorção dessas galáxias que estão atrás do aglomerado para reconstituir a distribuição de massa dos aglomerados. Daí a gente vê que, na verdade, são 2 aglomerados, um maior e um outro menor próximo. Isso daqui é como se fosse um mapa topográfico. Então você tem 2 montanhas, que são os picos de distribuição de massa. Agora a gente pode olhar essa mesma região no raio-x. O gás, todos os aglomerados, eles são constituídos principalmente de matéria escura, e daí uma fração menor de gás, hidrogênio, hélio disperso, e uma fração menor ainda de matéria na forma de estrelas propriamente ditas. Então, se eu observar essa região em raio-x, eu vou ver só o gás. Então, essa é a distribuição de gás nesse aglomerado. É muito curioso que a distribuição do gás não coincida com a distribuição de massa. Em geral, a massa segue o poço potencial formado pela matéria escura. Então, isso daqui é um evento curioso e que serve como uma prova muito forte da existência de matéria escura. Porque o gás é o grosso da matéria normal no aglomerado. As estrelas a massa nas estrelas é uma fração mínima. O grosso está no gás. Se o grosso do gás está nessa região, mas a massa está em outra região, é porque existe uma matéria escura que eu não consigo ver, mas que está lá e está fazendo aquela deformação da luz e por isso gera esse padrão aí de distribuição de massa. Então, o que pode ter ocasionado essa distribuição de gás em relação à matéria escura? Então, nessa imagem aqui, eu vou colocar as 2 componentes de forma representando em azul a matéria escura, e em vermelho a distribuição de gás. Para gerar isso, você precisa de um efeito dinâmico. E o efeito dinâmico é mostrado aqui. Então você tem 2 aglomerados. Opa, espero que rode. Não está rodando a simulação, mas o que ela mostrava é o seguinte. Você tem um aglomerado pequeno, que com grande velocidade se choca com um aglomerado maior, e ao se chocar com esse aglomerado maior, a parte de matéria escura não interage. Então, essas 2 bolas de matéria escura passam uma pela outra como se fossem 2 fantasmas, não tem interação. Mas o gás não, o gás interage. Então, o gás do aglomerado menor interage com o gás do aglomerado maior e tem uma viscosidade, então esse gás demora mais tempo para seguir a velocidade inicial, que é dada pela velocidade da massa maior de matéria escura. Agora a gente pode fazer também uma outra pergunta. Até então, eu mostrei regiões bastante específicas do universo com densidade bastante alta. Mas a gente pode imaginar que você tenha galáxias muito distantes e ela passa
por toda a distribuição de matéria no universo. E essa distribuição de matéria no universo forma uma teia cósmica bastante complexa, né, em que os aglomerados, que estão nas estruturas maiores, estão ligados com outros aglomerados através de filamentos, né. O que acontece com a imagem dessas galáxias ao viajar por todo essa teia cósmica? Acontecem pequenas deformações, né? E essas pequenas deformações seguem a projeção dessa distribuição de matérias. Então, observando o formato dessas galáxias distantes, eu posso inferir a distribuição de matéria. E foi feito aqui nesse pedaço de céu. Então, você veja que esse pedaço de céu observado é um pedaço de céu de tamanho considerável. Então, está uma lua cheia aqui para comparar o tamanho, e também o quanto representaria do céu aqueles aglomerados, o Abel e o aglomerado da Bala, que são regiões bastante pequenas. Então, nesse pedaço do céu, há mais de 2 milhões de galáxias. E cada uma dessas galáxias vai estar sentindo a distribuição de matéria escura, e, ao medir esse padrão de distorção das imagens das galáxias, eu posso inferir qual que é a distribuição de matéria escura. Então, eu usei as lentes gravitacionais para ver aquilo que era escura, para ver a matéria escura. E eu posso fazer isso para a distribuição de matéria escuras em várias distâncias, né? E dessa ideia de ver a distribuição de matéria escura em várias distâncias, eu posso fazer uma imagem tridimensional da distribuição de matéria escura. Ou seja, as lentes gravitacionais possibilitaram que eu visse não só aquilo que era invisível, que era escuro, mas visse com até bastante detalhe. Então, para concluir, né, eu queria mostrar essa figura. Essa figura aqui vai contra muito do que a gente aprende na escola, que a gente fala, não somos o centro do universo. Nessa figura, nós somos o centro do universo. E, na verdade, nós somos o centro do nosso universo observável. Existe um universo do qual nós não somos o centro, realmente, e existe um universo observável do qual nós somos o centro, né? O universo observável é tudo aquilo que eu posso ver. Então, se eu olho para uma determinada região e olho bastante distante, eu posso ver o início do universo. Eu posso ver até o Big Bang numa direção, em outra direção. Eu posso ver o Big Bang em todas as direções, porque eu estou no centro desse universo observável. E nesse universo observável, que tem um raio de quase 14 bilhões de anos, é um universo imenso, constituído basicamente, majoritariamente por coisas escuras, há uma porção de lentes gravitacionais. E cada uma dessas lentes gravitacionais é uma janela para a gente ver esse universo escuro, imenso e extremamente misterioso. Obrigado.